Olá, gente, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos para mais uma aula, tá, do Grau Profissionalizante. Eu me chamo Vandenberg, sou professor do Grau Profissionalizante e eu estou aqui com o intuito de mostrar para vocês um outro tema, tá, para vocês aí, alunos do curso de manutenção de smartphones, que a gente vai falar um pouco sobre a parte de empreendedorismo digital. Então, muitos de vocês podem trabalhar em empresas, mas também tem muitos de vocês que vão ter o seu próprio negócio. Então, a forma de você poder criar seu próprio negócio requer o quê? Requer um pouco de pesquisa de mercado, requer um pouco de como você deve realmente pesquisar, certo? Saber quais são os seus concorrentes, o que eles oferecem, qual vai ser o seu diferencial. Então, tudo isso é interessante, principalmente na parte de tecnologia. Existe aí a parte, algumas técnicas na parte de empreendedorismo digital, alguns conceitos, que eu vou mostrar aqui a vocês, certo? De uma forma para vocês poderem aumentar mais o conhecimento de vocês e ter mais expertise aí no mercado, tá bom? Então existe o empreendedorismo, você poder criar o próprio negócio. Existe o empreendedorismo dentro da empresa, que é o intraempreendedorismo, que é você justamente aplicar os conceitos de empreendedorismo na empresa que você está trabalhando, tá? Então, não existe só a questão de você abrir um negócio, você abrir a sua empresa. Existe também isso, o empreendedor ele tem essa visão de criar seu próprio negócio, de pensar de forma visionária, para poder de alguma forma saber como vai realmente abrir seu próprio negócio e aplicar justamente o conhecimento que ele adquiriu para poder, né, atender as pessoas e também ganhar dinheiro em cima do conhecimento que ele adquiriu. Tá? Mas também existe o intraempreendedorismo, que seria a aplicação do empreendedorismo no mercado. Então, dentro do mercado de trabalho, dentro das suas atividades, suas rotinas de trabalho, existe a proatividade, a organização, a disciplina de você executar suas tarefas de forma eficaz. Tá? Então, a gente vai ver hoje aqui um pouco sobre empreendedorismo digital, para o curso de manutenção de smartphones. Então, vocês aí, futuros técnicos de smartphones, aí, futuros profissionais na área, então, é interessante a gente ter esse conhecimento de empreendedorismo para poder, de alguma forma, você pode criar seu próprio negócio. Você pode fazer atendimentos a domicílio. Você pode passar consultorias referente a algum problema. Você pode prestar serviço para grandes empresas. Se você tem um conhecimento também para poder ter essa oportunidade, tá? Então, vamos dar uma olhadinha aqui no empreendedorismo digital, o que é, qual é o contexto, um pouco sobre a parte de economia criativa, que é um novo conceito, né, de empreendedorismo aí no mercado, que é muito importante para vocês na parte de tecnologia saber o que é economia criativa, tá? Então vamos lá. Então aqui no caso, qual é o contexto? Existe o contexto do que é empreendedorismo. Então a gente vai criar um contexto aqui, vocês vão realmente entender qual é o conceito de empreendedorismo. Ah, Berg, é o ato de você poder criar o próprio negócio? Pode ser. Pode ser também o quê? Você analisar os problemas do cenário atual e criar soluções em cima desses problemas. Isso também pode ser empreendedorismo. Ou, se você está com um técnico de smartphones e você tem uma ideia de criar uma nova metodologia de processos para, pelo menos, facilitar o teu trabalho, facilitar a tua rotina, então você já criou uma metodologia de gestão de processos na parte de qualidade. Então também pode ser empreendedorismo, quem sabe. Então, tudo isso é um contexto que você pode criar para poder definir realmente o conceito de empreendedorismo digital. Tá bom? Então vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Então aqui eu tenho uma linha de tempo mostrando a história, certo, do mercado de trabalho, a história justamente desde os extrativismos, desde a caça da extração há 90 mil anos. Eu tenho uma tribo, tenho um tenda, tenho um xamã, tenho espíritos. Então tenho pessoas que trabalhavam de forma através de instrumentos. Então praticamente tinha aí a caça, tinha a extração de materiais. Então o mercado de trabalho era justamente definido nesse aspecto. Após isso, há 10 mil anos, teve a agricultura. A agricultura teve o que? A família, a fazenda, chefe de família, Deus na igreja. Então, são os pontos que realmente caracterizam a agricultura. Pode ver que eu tive aí um avanço aí de 90 mil anos para 10 mil anos. De 10 mil anos eu tenho há 200 anos a indústria, a revolução industrial, né? O surgimento de máquinas mecânicas para poder facilitar o trabalho dos operários, independente da produção em massa. Então tem a questão da hierarquia, a questão da fábrica, dono do capital e produtos.
Então, nesse caso aí, tinha um mercado de trabalho na parte industrial. Então, surgia realmente a questão da hierarquia das empresas, a questão da fábrica em si, os processos de fabricação de produtos. Então, basicamente, imagine um smartphone, você imaginar como é que é feito, como é que é projetado cada peça, cada componente do smartphone. Então, são fábricas, são empresas que produzem, né, através de produção em massa, através desde os insumos até a produção final, desde os principais ingredientes, das principais matérias-primas, que vai compor aquela placa, o níquel que vai fazer parte do processador, como é que é feita a soldagem da placa, como é que é feita a integração com a tela, né? Qual o tipo de material que é feito os cabos flats. Então, tudo isso é colocado na indústria para você poder, de alguma forma, definir quais são os materiais que são fabricados. Eu tenho aí há 25 anos na área da informação, surgimento da internet, surgimento das redes de computadores, surgimento dos escritórios, dos especialistas, do conhecimento. Então, existe uma grande gama de conhecimentos dentro da rede de computadores. E você tem que, de alguma forma, aproveitar o máximo possível esse conhecimento para si próprio. Eu tenho conhecimentos que são pagos e tenho conhecimentos que são grátis. Então, dependendo do que você quer fazer, você pode aderir aí qualquer um desses dois conhecimentos, tá bom? E depois eu tenho aqui a área da criatividade, que é o futuro. Então, eu tenho aí a tribo, temática, experiência, contador de história. Então, estamos indo da informação para a área da criatividade. Então, se você tem o objetivo de criar e você abrir sua assistência técnica de smartphones, qual vai ser a tua criatividade? Qual vai ser o teu ponto principal? Então, primeiramente, é fazer o quê? Você fazer pesquisa de mercado dos seus concorrentes. Saber o que ele oferece, quais são os serviços, querendo, querendo nada, você chega lá como um cliente oculto, para saber realmente qual é a finalidade, né? Quais são os serviços que são oferecidos, né? Justamente naquela assistência. E você pode justamente fazer uma pesquisa para saber quais são os pontos fortes e quais são os pontos fracos de cada concorrente. Você poder, de alguma forma, elaborar seu plano de ação para poder criar o seu plano de negócios e abrir seu próprio negócio, tá bom? Vamos dar uma olhadinha aqui, certo? A área da criatividade, que basicamente o que caracteriza essa nova era, gente? A colaboração, a multidisciplinaridade, a diversidade, aprender com a crítica, o pensamento global, qualidade dos talentos, simplicidade, velocidade e disciplina. Então, tem pontos aí que fazem parte da área da criatividade. É você pensar diferente, é você pensar de forma diferenciada. Então, como é que vai ser aí a tua loja? Como é que vai ser tua assistência técnica? Como é que você vai entrar em contato com os teus clientes? Qual vai ser o teu pós-venda? Qual vai ser o canal de comunicação para facilitar a comunicação das empresas para a tua assistência técnica? Quais são as parcerias que vão ser feitas? Então, tudo isso você tem que elaborar com uma forma de criatividade de como é que você vai elaborar isso. Então, não é só você abrir o próprio negócio. É abrir um negócio, mostrar a inovação e mostrar também a criatividade. Como é que você deve ter criatividade dentro de um mercado que tem aí muitas assistências técnicas de smartphone, né? Autorizadas e assistências menores, mas qual vai ser o teu diferencial? Né? Então, muitas vezes é você pensar qual vai ser o diferencial. Eu posso fazer o diferencial no atendimento, eu posso até fazer o atendimento desde do cliente chegar lá até a entrega do celular, sempre dar satisfação ao cliente, sempre observar, mostrar como está sendo feito a questão da troca de peças, questão da manutenção, do reparo dos softwares. Então, tudo isso é interessante você poder mostrar e fazer com que o cliente possa participar também desse atendimento. Então, é um diferencial, apenas dei uma dica aqui. Então, é muito importante essa demanda, tá? Vamos lá. E no contexto mundial, eu tenho justamente esses 5 nichos aqui que são muito interessantes para a gente saber realmente o contexto do empreendedorismo digital. Então tem aí, ó, alta volatilidade dos mercados financeiros. Então é interessante você analisar a economia, analisar a situação econômica do país, a situação econômica de cada estado, certo? A sustentabilidade e responsabilidade social. Eu tenho foco na competitividade. Novas tecnologias surgem em ritmo acelerado, ou seja, você tem que acompanhar essas tecnologias, acompanhar sempre, certo, essa evolução e alta disponibilidade de capitais. Então, o que acontece? Existem aí esses 5 aspectos,
que faz com que você possa entender no contexto mundial a finalidade do empreendedorismo, a finalidade justamente de você criar o próprio negócio, você pensar diferente, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui, certo? Eu tenho uma tipografia aqui que mostra vários nomes, várias palavras que faz parte do empreendedorismo digital. Eu tenho inovação, tenho produtos, pessoas, conhecimento, estratégia, negócios, processos, modelos, planejamento, criatividade, inovação. Eu tenho várias palavras aqui que faz parte do empreendedorismo, faz parte justamente desse conceito de você poder abrir o próprio negócio, você analisar um problema, buscar uma solução, e você poder ter criatividade, inovação, de poder resolver problemas, você de alguma forma definir a melhor forma de você trabalhar dentro da organização e quem sabe criar seu próprio negócio e mostrar o diferencial, o seu principal diferencial, tá? É muito importante isso, tá? Então essa tipografia, que é um conjunto de palavras, né? Ele mostra muito bem as palavras aí bem definidas sobre empreendedorismo, tá? Vamos lá. E aqui eu entro no conceito de economia criativa, tá? Então o empreendedorismo digital, ele surgiu com a forma de você criar produtos, criar soluções através de problemas. Então eu tenho problemas no cenário atual, esses problemas podem ser a questão da mobilidade urbana, questão da saúde, questão administrativa, questão da educação. Então o que eu posso fazer, né, de aplicação, o que eu posso criar para poder de alguma forma definir que esses erros não ocorram mais. Então, a economia criativa é justamente isso, é você analisar os problemas do cenário atual e criar soluções em cima desse cenário. Então, é muito utilizado nos Estados Unidos, muito utilizado nos países da Europa e chegou no Brasil justamente com a forma de quê? Você poder analisar de forma crítica o que é que você pode oferecer para realmente você ter esse problema solucionado, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui do conceito de economia criativa, né? Ciclo que engloba a criação, produção, distribuição de produtos e serviços que usam o conhecimento, a criatividade e o capital intelectual como principais recursos produtivos. Então tem uns números aqui bem interessantes, ó. Então nos Estados Unidos, 11,12% do PIB, que é PIB pessoal, Produto Interno Bruto, número de 2002, e 8,49% da força de trabalho é responsável pelo principal produto de exportação do país. Então, a economia criativa, ela mostra justamente essa inovação, ela mostra justamente a forma de você pensar diferente, tá? E no Reino Unido, 7,3% do PIB, repetindo mais uma vez, Produto Interno Bruto, certo? Cresce 6% ao ano, de 1997 a 2005, e emprega 6,9% da força de trabalho. Então, é muito interessante você analisar que o empreendedorismo ele está sempre em inovação, está sempre modificando. Isso é importante porque você tem que também avançar e tem que de alguma forma acompanhar esse avanço. Tá? Então, é muito importante para o conhecimento de vocês essa parte de empreendedorismo. Como é que eu vou justamente criar, eu vou atender de forma domiciliar, eu vou justamente fazer serviços por fora, como é que vai ser o teu processo de trabalho atualmente. Pensando sempre na criatividade, pensando sempre na inovação, tá? Vamos lá. E por que economia criativa? Novas tecnologias ao alcance de todos, tá? Então, é um novo smartphone que é lançado, é uma nova arquitetura que é lançada, é uma nova atualização do sistema operacional que é lançado. Então, você como técnico de smartphone tem que ter a obrigação de saber cada atualização. Você estudar, você assistir um vídeo, fazer uma leitura referente a essa tecnologia, é muito primordial isso, minha gente. Tá? Os diferenciais não estão mais apenas no produto e o serviço. Outsourcing na China e ainda desligou as diferenças. Não adianta competir com foco na redução do valor, novas oportunidades na base da pirâmide, a criatividade gerando inovação e processos de talento geram inovação. Então, o que acontece? Tudo isso aí são pontos que explicam o porquê da economia criativa. Né? O principal intuito é você analisar um problema e buscar uma solução. Então, se você vai utilizar a tua criatividade, justamente para você poder trabalhar justamente com esses elementos para poder chegar na solução atual. Perfeito? Então, é muito importante esse conceito de economia criativa, tá? E aqui eu entro no empreendedorismo criativo, tá? Economia criativa é o ato de você poder analisar problemas do cotidiano e você criar soluções. E empreendedorismo criativo seria o quê? Seria quase a mesma coisa, só que você está criando soluções. Como é que é a forma que você vai criar soluções?
tá? Vai ser um novo software, um aplicativo que possa realmente mostrar o problema e já solucionar aquele problema. Seria um software de processos administrativos, processos tecnológicos, para poder de alguma forma deixar a manutenção do meu smartphone mais eficiente e poder me organizar referente às atividades e de alguma forma priorizar qual seria o smartphone que tem aí um problema mais grave para você poder ter uma maior atenção. Então, tudo isso é colocado também como soluções criativas para a execução de tarefas e atividades, perfeito? Então, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Então, no empreendedorismo criativo tem o desenvolvimento de negócios. O negócio vai ser o quê, gente? Vai ser a empresa, vai ser justamente os pequenos investimentos que você pode aderir. Então, tudo isso é colocado dentro do desenvolvimento de negócios. Onde, né, eu tenho justamente o que aqui, ó. Eu tenho essa corda bamba aqui, que eu tenho técnica e sentimento. O que seria isso? Seria a forma de você poder ter técnicas, a técnica específica, a tua expertise técnica, a tua habilidade técnica, como também o sentimento, que é a parte mais comportamental. Então, isso aí também surge a questão disso, você poder ser mais técnico ou ser mais sentimental referente a algumas decisões para você não tomar, tá certo? E eu tenho aqui processo e sentido. Processo são atividades executadas e sentido é saber se essas atividades têm um objetivo, realmente um sentido, tá? Então é importante você também analisar o sentido referente às atividades que são executadas por cada um. Então, nesse sentido, vale a pena realmente você executar a tarefa? Vale a pena você utilizar esse processo de forma diferente? Então, tudo isso é colocado em evidência, tá? Colocado justamente a questão do processo e do sentido desse processo. Aqui eu tenho o mercado e significado. Mercado é o mercado atual. E qual o significado do mercado atual? O que é que o mercado atual está oferecendo? Quais são as oportunidades? Quais são as vagas? Quais são realmente as oportunidades de você se qualificar? Então, quais são as oportunidades de você poder observar novas arquiteturas de smartphones? Então, tudo isso é colocado também em cima do mercado. Mercado e significado, tá? E você fica um pouco na corda bamba, sem saber de onde você vai colocar. Se você vai para o mercado ou significado. Você vai fazer o processo ou você vai elaborar o sentido do processo. Então, de alguma forma, você fica numa corda bamba, pensando que vai cair justamente para poder definir qualquer um desses aspectos, tá bom? E o que acontece? Ó? Afinal de contas, quem é o empreendedor? Então, o empreendedor é aquela pessoa, aquele indivíduo que tem aquela vontade, que tem aquela força de vontade de poder criar o próprio negócio, de poder realmente trabalhar com aspectos diferentes dentro da organização, tem um perfil desafiador, certo? Que ele, de alguma forma, além de ser empreendedor, ele também tem que realmente fazer a pesquisa de mercado, saber quais são as pessoas que vão trabalhar com ele, certo? Então, geralmente, ele tem uma parte mais explosiva, uma parte mais emotiva, de querer pensar muito alto e não pensar nas oportunidades e não pensar nas situações atuais. Então, o empreendedor tem essa finalidade, tem esse nicho aí de poder pensar de forma diferente, de forma eficaz, tá bom? Então, o que acontece? Ó? Um exemplo aí muito marcante na parte de tecnologia, né, de empreendedorismo digital, é o Steve Jobs, né? Ele nasceu em 55 e morreu em 2011, proveniente a um câncer do pâncreas, tá? Só que ele é um inovador, tá? Ele é um cara que pensava muito na frente. Então, desde a época que ele lançou a primeira versão da Apple, né, ele levantou a empresa através de investimentos e empréstimos, e daí criou produtos que fizeram a diferença no mercado. Então, ele criou aí o computador Apple I, Apple II, foi o Lisa Apple, Lisa em homenagem à filha dele, que é Lisa Jobs, certo? E daí o que acontece? Ele foi evoluindo, criando aí os iPods, criando justamente os primeiros smartphones com tecnologia específica e apropriada da própria Apple, né? A tecnologia, de alguma forma, ela abrange muita questão de como a Apple é de uma forma mais específica, mais selecionada. Então, uma arquitetura que é prioritária dela mesmo, certo? A própria arquitetura de software, a arquitetura de hardware, até os componentes, até os periféricos são diferentes. Você tem que usar adaptadores para você poder realmente reconhecer. Então, ele teve esse pensamento muito na época e você poder pensar de forma inovadora. Ele pensava muito na frente, ele pensava muito alto e se fez realmente um empresário de sucesso, um empresário que realmente
perdeu a empresa, mas depois recuperou a empresa e conseguiu gerir tudo do zero. Então, Steve Jobs é um cara realmente de cabeça pensante. Um cara muito brilhante na parte informática, tem uma visão de mercado enorme. Ele tinha uns problemas pessoais, uns problemas psíquicos, questão de... ele era muito detalhista, muito perfeccionista, acabava atrapalhando um pouco o desempenho dos profissionais que trabalhavam com ele. Só que ele, de alguma forma, ao passar dos anos, estava deixando de ser muito detalhista e mais racional, mais de mercado realmente. Tá? Então, é um exemplo de empreendedor que tem uma cabeça pensante, uma cabeça inovadora, certo? De criatividade, que realmente fez a diferença. E Apple, na verdade, é uma das maiores empresas do mundo e um dos produtos tecnológicos mais eficazes do mundo. Tá? Então, vamos lá. Então, tem essa imagem aí que de alguma forma simboliza o quê? Né? Eu quero que vocês pausem o vídeo, analisem pelo menos uns 30 segundos a 1 minuto, tá? Para saber o que essa imagem representa para vocês, certo? Então, meu próprio negócio. Então, o que acontece? Eu tenho aí um chefe, né? Eu tenho aí um gestor, ele está vendo a hora, né? Botou aí o relógio de ponto no lixo e, de alguma forma, amarrou aí o funcionário com a corrente nos papéis. Então, não existe a questão disso, a questão da escravidão. Existem empresas que realmente são, de alguma forma, diferentes, né? Uma gestão muito centralizada, muito conservadora, que acaba, de alguma forma, não adotando medidas trabalhistas e acaba de alguma forma exigindo que os funcionários fiquem com a hora muito além do permitido. Então, qual é a solução? Abrir meu próprio negócio. Então, abrir seu próprio negócio vai dar justamente uma autonomia, uma flexibilidade de horário, você vai ter tempo de correr atrás, vai ter tempo de correr atrás de investidores, vai correr atrás de pessoas que possam entrar com você nesse empreendimento, tá? É muito importante isso, tá bom? E aí o que acontece? Ó, eu tenho aqui 3 perfis, certo? Perfil 1 é visionário, sonhador, catalisador da mudança, personalidade criativa, pessoas são obstáculos no caminho da realização dos sonhos. Tá? Então, primeiro eu vou ver esse aqui. A gente vai ver qual é esse perfil, tá? A gente vai tentar adivinhar que perfil é esse. Tá? Eu tenho aqui, ó, perfil 2, planejador, pragmático, vive no passado, apegado ao status quo, treinado para ver os problemas e organizador. E aqui eu tenho, ó, gente que faz, faça você mesmo, adora consertar, realizações, tem que fazer, tarefas podem ser cumpridas, feliz trabalhando e modo de fazer. Então eu tenho 3 perfis diferentes de alguma forma, empreendedores, administradores e gestores que têm esse perfil, tá? Eu vou dar uma olhadinha aqui. Então, o empreendedor ele é visionário, ele é sonhador, ele é catalisador da mudança, personalidade criativa, pessoas são obstáculos no caminho da realização dos sonhos. Acabam, de alguma forma, algumas pessoas impedindo que aquele sonho possa ser realizado. Esse objetivo seja traçado também. Então, é muito importante essa analogia, tá? Além de empreendedor, eu tenho um administrador, que ele é planejador, pragmático, vive no passado, apega aos status quo, que é o status atual dele. Eu sou administrador, não vou sair para canto nenhum, vou ficar lá, certo? Então, ele fica uma zona de conforto em cima do trabalho que ele tem no momento, tá? É treinado para ver os problemas, ele vê os problemas para buscar a solução e é um organizador, ou seja, ele de alguma forma organiza justamente os aspectos, organiza justamente toda a questão do processo para ficar mais fácil de ser aplicado. E aqui eu tenho o técnico, né, que seria o gente que faz, faça você mesmo, agora consertar, realizações, tem que fazer, tarefas podem ser cumpridas, feliz trabalhando, modo de fazer. Então, mais ou menos, o técnico aí é um perfil mais parecido com o nosso, né? A gente gosta de fazer, a gente gosta realmente de trabalhar com a marca, trabalhar com a prática, tá? Então, tem aí 3 perfis, tá, de profissionais, de indivíduos. Eu tenho empreendedor, eu tenho administrador e tenho técnico, tá? Então, o que acontece? Ó? Técnico mais gestor mais empreendedor é igual a quê? Igual a retorno. Então, tem muitas pessoas que não são os 3. São apenas 2, só que falta uma expertise de uma área que acaba você contratando uma pessoa para fazer parte também. Só que se você tem realmente os 3, ser técnico, gestor e empreendedor, não tem para ninguém. Você vai saber realmente como a tua empresa funciona no fechado.
Então você vai capacitar suas pessoas, tudinho para colocar isso em virtude. Então técnico, gestor e empreendedor é justamente a realidade no momento. Não basta você ser empreendedor, eu tenho que ser gestor também e ao mesmo tempo tenho que ser técnico, tá? E acima do empregado, domina somente a parte do processo, depende de alguém para se tornar produtivo, não é autossuficiente, depende de supervisão, não busca conhecer o negócio como um todo, não se preocupa com o que não existe e não é feito, não sabe ler o ambiente externo, raramente é agente de inovações, mais faz do que aprende, não se preocupa em formar a sua rede de relacionamentos e tem medo do erro e não toma como forma de aprendizagem. Gente, isso aí é a síndrome do empregado. Eu só coloquei aqui alguns pontos importantes que são aplicados nos empregados, tá? Nas pessoas que estão trabalhando para terceiros. E daí existem essas síndromes aí, esses pontos que são verdade realmente, tá? Apenas para a gente poder situar a questão disso, tá bom? Vamos lá. Até para ser criativo é preciso ter planejamento. O que é que vocês acham? Sim. Porque o que acontece? Não adianta você só pensar se você não tem algo para você concretizar. Então você tem que pensar, você tem que ser criativo, você tem que ter planejamento para ser criativo. Então a criatividade é a bola da vez. Então, gente, empreendimento, empreendedor, empreendedorismo digital é isso. É você fazer diferente, analisar os problemas, buscar soluções. Você ser criativo, analisar a criatividade, analisar sempre os problemas para buscar a solução, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Empreendedorismo é a bola da vez. Empreendedorismo é a criatividade e a inovação, tá bom? Um forte abraço, fique com Deus e a gente se encontra na próxima aula. Forte abraço.